gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, hein? Em nome do nosso Senhor Jesus, estamos já aqui com todos vocês. Eu tenho pessoas que já estão se conectando e eu quero dar o meu boa noite a todos. Eu tenho aqui como pessoas que já estão aqui conosco, é a dona Jussara Santos, boa noite pastor, Felipe Pinheiro, Santos e família, colocou já o nome dele e da família para a oração. Eu tenho também a dona Cristiane Silva, a dona Valmira Maciel, a dona Márcia Silva, boa noite pastor, Deus abençoe. A dona Mirela Almeida, a paz, oração por Mirela Santos e Fernando Henrique, por favor. Oraremos sim, dona Mirela. Não se preocupe. E eu gostaria, pessoal, que desde já, os que vão entrando, vocês podem já ir colocando os nomes de algum familiar seu aqui, para que a gente faça a oração. E também que você pegasse um copo com água. Olha, eu tenho aqui o meu copo com água, aonde juntos, depois da oração, vamos tomar dessa água abençoada. E a senhora pode dar para um familiar da senhora aí, perto aí da senhora, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu neto, e você vai ver que Deus vai agir através dessa água também, tá bom? Então prepare o seu copo com água para que junto a gente venhamos unir a fé com Deus. Tem mais pessoas entrando? Eu tenho a Camila Gonçalves Nunes, está dizendo boa noite, pastor. A dona Adriana Quirino, boa noite. O seu Pedro Henrique, o seu Nelson Ramos, a dona Laura Cristina e outras pessoas mais. Se você puder e conheça uma pessoa que você sabe que ela precisa de oração, uma palavra de fé, e você puder compartilhar esse link para ela, olha, o pastor vai fazer uma oração agora, meia-noite, ele vai estar dando uma palavra para a gente de Deus, de fé, para que a gente não se entregue ao desânimo. Você que esteve conosco hoje, escutou que nós falamos um pouco sobre esse assunto. Você já deve ter percebido que o problema hoje do século é a depressão. Quantas não são as pessoas que têm vivido deprimida, angustiada, sem força, sem ânimo? E isso tem feito das pessoas, sabe, elas se entregarem aos seus problemas. Porque quando a pessoa se entrega aos seus problemas e para de lutar, então a vida dela se torna uma completa derrota. E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar com a senhora, com o senhor. Por exemplo, se você tem a Bíblia aí e queira acompanhar conosco, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus dá uma ordem para Josué. E qual foi a ordem que Deus ele manda Josué ele fazer? Ele fala o seguinte, olha, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, e não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha só que interessante. Deus fala para ele, esforça-te e tem bom ânimo. Significa, Deus não fala apenas ter ânimo, ele fala para ele ter o que? Bom ânimo. E por que o bom ânimo? Porque o próprio Deus sabia que Josué ele ia enfrentar situações que, se ele não tivesse o seu espírito forte, fortalecido, ele ia desanimar e ele ia se entregar aos seus problemas.
E ele não ia chegar aonde Deus gostaria que ele chegasse, que é até a terra prometida. Tanto que Deus avisa falando assim, ó, eu não estou te mandando você se esforçar e ter bom ânimo, e não temas, e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde quer que andares. Eu fiz aqui alguns tópicos, né? Alguns escritos, que eu coloquei assim, ó. Quando que a pessoa desanima? Quando vem os pensamentos de dúvidas. Será que eu vou conseguir? Será que realmente o que eu estou passando dá para mudar? Dá para ser diferente? O que desanima mais as pessoas são as dúvidas. Quando as pessoas têm dúvidas, então a cabeça dela, a mente dela dá volta. Os pensamentos dela começam, sabe, a se questionar. Será que realmente vai acontecer o que eu quero? Será que realmente pode mudar? Então eu não posso permitir que a minha mente fique em dúvidas daquilo que Deus prometeu. E foi o que Josué fez. Ele não ficou com dúvidas da promessa de Deus para a vida dele. De repente você está lutando pela sua família, você está lutando pela sua economia, você está lutando de repente pela sua saúde, você está lutando, sabe, para que Deus abençoe a sua cura. Você está pedindo a Deus que te cure de algum problema de saúde que você tenha. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, pessoal. E eu não posso duvidar do que Deus está dizendo. Então, os pensamentos de dúvida, será que eu vou conseguir ou não? Eu não posso permitir que eles dominem a minha mente, porque senão eu vou desanimar. Um outro fator que faz as pessoas desanimar é o seguinte, é quando as coisas começam a dar errado. Você sabe que quando a coisa está indo bem, a pessoa está alegre, a pessoa está feliz, a pessoa está dizendo, não, Deus é comigo. Olha como eu sou abençoado, olha como Deus me abençoa. Mas quando as coisas começam a dar errado, então o que as pessoas começam a fazer? Elas começam a se desanimar. As coisas dão errado e ela fala, olha, eu acho que não era para me ter feito isso. E quantas não são as pessoas que por um fator, que algo não saiu bem, aquilo já foi motivo de desânimo para ela. E por que nós estamos transmitindo essa palavra hoje para todos? Porque nós temos visto na prática, no dia a dia, as pessoas pararem da fé, desanimarem das promessas de Deus, como aconteceu no passado, porque Deus falou aqui com Josué, mas havia também toda uma nação. Essa promessa não era só para Josué, todos que estavam juntos tinham que ter essa força. Mas o que eles fizeram? As pequenas coisas que aconteciam, que dava errado, já foi motivo para que eles desanimassem. E é isso que nós não podemos permitir. Outro fator que eu estava até escrevendo aqui, que as pessoas desanimam muito, é quando eu começo a me preocupar e ficar ansiosa com alguma situação que eu estou passando. A gente temos que entender que a fé, ela é a certeza das coisas que eu espero. Se eu tenho certeza de algo, eu não tenho por que ficar na ansiedade. Eu não tenho por que ficar na preocupação dentro do meu coração, poxa. A preocupação é inimiga da fé. A ansiedade é inimiga da fé. E quando a pessoa começa a encher o coração dela de preocupação e de ansiedade, então ela começa também a desanimar. Ela começa a se entristecer, porque ninguém consegue continuar caminhando se a pessoa se sente pesada. A pessoa pesada, que ela está carregando um peso, ela não vai conseguir andar uma distância muito grande. Então, quando a pessoa está pesada, que ela está carregando um peso dentro dela, de uma preocupação, de uma ansiedade de algo, olha,
seguramente ela vai desanimar. Porque a fé é certeza. E na certeza não há preocupação. Na certeza a pessoa olha para frente e ela crê apenas, ainda que ela não esteja vendo nada. Outro fator que eu escrevi aqui é quando a pessoa dá ouvido a palavras negativas. As pessoas vêm com palavras negativas para ela, igual o que aconteceu aqui nesse trecho, aonde o próprio povo voltou dizendo: não podemos entrar na terra, há homens gigantes lá, há dificuldades. Então aquelas palavras negativas que o povo ouviu fez o povo desanimar. E quantas não são as pessoas que têm escutado palavras negativas? Eu estava até falando para as pessoas hoje que toda vez que você escutar uma palavra negativa, você deve de repreendê-la na hora. Você tem que repreendê-la na hora. Nem que você diga: olha, está amarrado em nome de Jesus. Tá repreendido isso aí que você está falando. Porque se você não repreende as palavras negativas, é como que aquilo ali vai dominando você, vai entrando para dentro da sua alma, vai entrando para dentro do seu coração. E você então já passa a não acreditar mais nas promessas de Deus. Então não dê ouvidos a pessoas que vêm com palavras negativas. E o outro fator não é só palavras, não. São coisas que a gente vê e que fazem também a gente desanimar. Às vezes você está lutando por algo, está enfrentando uma situação, e aí você vê algo que não é do seu agrado, que não condiz com aquilo que você gostaria. Só que o próprio mal, que às vezes está por detrás daquilo ali, ele cria esse ambiente. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma senhora, que ela falou assim para mim: pastor, está repreendido, né, pastor? Eu falei: mas do que, senhora? Fala para mim. Poxa, pastor, eu estava em casa, eu vim da oração, pedindo a Deus para abençoar o meu filho, para mudar ele. Poxa, daqui a pouco ele chega em casa, arrogante, querendo gritar comigo. Eu olhei assim e falei: poxa, meu Deus, eu acabo de orar por esse garoto, olha só como ele vem me tratando. Você está vendo? Aquilo que ela viu, aquele comportamento mal dele, aquilo que ela ouviu, aquela palavra má da parte de um próprio filho, fez com que ela pensasse que as orações dela não estavam sendo ouvidas ou atendidas, ou que Deus não estava olhando para ela. Então eu não tenho que dar ouvidos, às vezes, a palavras e nem dar lugar a certas coisas que eu vejo que vai tirar a minha fé. Porque a fé não tem nada a ver com o que eu ouço ou o que eu vejo. A fé é o que eu creio no que está escrito aonde? Olha, deixa eu pegar a Bíblia aqui, ó. Na palavra de Deus. Se ele me disse para eu ser forte, para eu não temer, porque eu também vou alcançar, então para que eu vou temer? Diz para mim. Para que eu vou ficar olhando para onde eu não devo? Não. Eu devo de atuar a fé de uma forma sábia, não de uma forma nércia. Porque se eu for me deixar levar do que eu vejo e do que eu escuto, eu estou perdido. Porque hoje por hoje a gente só vê palavras negativas e só vê coisas que nos desagradam. Só mesmo a promessa de Deus que a gente deve de botar dentro de nós. Porque senão a gente desanima. Eu coloquei aqui um outro fator muito legal também, é o seguinte: quando a pessoa ela não tem vida com Deus, um dos fatores que muitos desanimam é porque não tem vida com Deus. E o que é a vida com Deus? É você deixar de orar, é você deixar de ler a Bíblia, é você deixar de ter comunhão. Por isso temos ensinado as pessoas a estarem às quarta-feira, a estarem aos dias de domingo, porque é o dia que a gente fortalece o nosso espírito, a nossa alma. Esses momentos que nós passamos ali na presença de Deus, orando, buscando o Espírito Santo,
Isso faz com que na hora dos problemas, das rebordosas, que o Senhor Jesus falou, os ventos fortes que vêm para nos desestruturar, nos desestabelecer, faz com que a gente permaneça firme. Mas se eu não tenho vida com Deus, como que eu vou permanecer diante dos meus inimigos, dos meus problemas? E muitos deles que são espirituais. O outro fator que eu botei aqui é o seguinte: tem muitas pessoas que desanimam, sabe por quê? Porque elas ficam olhando para os maus exemplos dos outros. A Bíblia fala que nós não devemos, pessoal, julgar ninguém, mas tampouco nós devemos olhar os maus exemplos dos outros e permitir que aquilo ali seja motivo para eu desanimar. Quantas não são as pessoas que um dia desanimaram porque um pastor desanimou, porque o obreiro desanimou, porque o primo que ia com ela na igreja desanimou. A minha irmã não vai mais, então eu também não vou mais. Não, a fé é algo individual de cada um de nós. E quando eu decido crer, como eu falei antes, eu estou crendo aonde? Na palavra de Deus. E se eu estou crendo na palavra de Deus, eu não posso me deixar levar tampouco por causa de maus exemplos de pessoas. Eu paro a minha fé. Então aquilo que Deus estava para fazer na minha vida não vai ser feito mais. Então, muito cuidado com isso. Não podemos permitir que os maus exemplos de ninguém façam com que a gente venha desanimar na nossa fé. Estou acabando já. Outro fator é o seguinte: quando a pessoa ela se sente injustiçada. Tem pessoas que ainda não sabem lidar com a injustiça. Às vezes a pessoa passa uma injustiça, então ela desanima, porque ela fala assim: poxa, por que Deus está permitindo que eu passe isso? Isso não é justo. Eu não plantei para isso. Aí eu te pergunto, e o Senhor Jesus? Ele foi traído. Quantas pessoas não temos visto que estavam na presença de Deus e foram traídas? Traídas, isso mesmo, traídas. Traídas por amigos, traídas por companheiros, por companheiras. Então a pessoa se decepciona com Deus. Não. Você tem que saber que a injustiça não foi Deus que fez na sua vida, mas foi a outra pessoa. E o que ela está plantando, amanhã ela vai colher também. Mas eu vou abandonar a minha fé, eu vou me desanimar por causa das injustiças dos outros? Pelo contrário, eu vou permanecer, porque eu creio que o meu Deus é um Deus justo, é um Deus poderoso. Então nós estávamos falando um pouco sobre esse assunto na reunião, e eu estou dando esses tópicos aqui para vocês, para que vocês saibam que eu não posso me deixar levar de nada. O que Deus falou para Josué foi o seguinte: eu te mandei, esforça-te e tem bom ânimo. Os dias atuais, o que nós mais vemos, volto a repetir, é ver pessoas caindo numa depressão. E por quê? Porque tem dado ouvidos ao que não é para dar, tem deixado entrar palavras negativas, tem visto coisas que lhe trazem dúvidas, são pessoas que foram vítimas de injustiça, são pessoas que elas se deixaram levar por situações, e isso tudo afetou o emocional dela. E o emocional abalado por falta da comunhão com Deus fez elas desanimarem. E hoje tem muita gente que, mesmo indo a uma igreja, estão como entregadas, como que as vidas delas não podem superar, não podem ser melhores do que o que elas estão vivendo. Então eu queria trazer essa palavra para a senhora, para o senhor que está aí participando com a gente hoje, e dizer o seguinte: esforça-te, esforça-te. Escuta isso que eu estou lhe dizendo, esforça-te.
Não temas, não te espantes com nada, com mau exemplo de ninguém. Não se deixe levar por nada, mas mantenha sua fé firme na pessoa, no autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus. E siga em frente. E você vai ver que num tempo bem rápido, Deus vai agir na sua vida e nos seus caminhos, tá bom? Vamos nos preparar então para a oração? Deixa eu colocar aqui já o fundo da oração para que a gente venhamos orar juntos. E a senhora e o senhor que está aí do outro lado, já prepare o seu copo com água para que a gente venhamos consagrar essa água, tá? Eu vou deixar essa live até amanhã pela manhã. E se você conhece alguém que você queira compartilhar com ela, você fala, poxa, o pastor fez uma oração, ele deu uma palavra de fé, você pode escutar lá e você passa para essa pessoa, tá? Então, deixa eu botar aqui o fundo, eu tenho aqui já o meu copo com água, pegue o seu, tem mais pessoas aqui que entraram, deixa eu registrar aqui essas pessoas, senão depois elas ficam reclamando que eu não falei o nome delas. É o seu Sebastião das Graças, da Silva também pede oração, a Dona Maria do Socorro, oração de cura por Lígia Fernandes, a Dona Solange, boa noite pastor, e por toda a família, a Dona Andressa Cunha, também a Dona Adriana, o Cláudio Roberto, eu tenho também aqui a Dona Cristiane que entrou pedindo oração, quem mais? O senhor José Morales, buenas noites pastor, buenas noites, nossos amigos hispanos também, o segundo Guaranda, que me escute aí de Equador, um abraço, saludos, senhor Guaranda, Deus lhe bendiga. Eu tenho aqui também a senhora Beatriz Mata, buenas noites, pastor, buenas noites, senhora Beatriz, que está aí conosco. Tenho também aqui, quem mais? Raquel, a dona Natália Vicente, amém, dona Fátima Barbosa. Então, já estão aqui todos registrados. Vamos junto falar com Deus, pessoal? Pegue o seu copo com água, o meu já está aqui. Vamos entrarmos na presença daquele que nos dá ânimo e que nos dá força. Feche os seus olhos agora. Meu Deus e meu Pai amado. Sabe, ó Deus, realmente, o que se vive nesse mundo é uma luta, é uma guerra diária. E tudo vem para nos desanimar. Tudo vem para nos entristecer. Tudo vem para ver se a gente para, se a gente joga a toalha, se a gente desiste. Mas o Senhor disse, no mundo tereis aflição, sim. Mas o Senhor também falou, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu oro, meu Deus, por essa pessoa que de repente está passando uma aflição, está passando uma luta com o filho, com o marido, está passando uma luta na sua economia, está passando uma luta, meu Pai, na sua família, e ela não tem a quem pedir, ela não tem a quem clamar. Somente o Senhor pode mudar o que ela vive, o que ela passa. Então, meu Deus, escuta a nossa oração. Ela ficou esperando até esse momento para orar conosco, porque ela crê que o Senhor tem o poder para mudar a sua vida, os seus caminhos, que basta uma palavra sua, meu Deus, para tudo se fazer diferente. Eu te peço, meu Deus, abra todas as portas que estão fechadas, tira todas as travas, amarrações e faça da vida dela uma vida abençoada. Eu te apresento esse copo com água e peço que o Senhor o consagre e o abençoe de uma maneira poderosamente. Receba ela vida, luz, poder e que ela tenha forças de seguir adiante e não se deixar levar pelo desânimo, pela depressão. Se essa pessoa me escuta, meu Deus, e ela tem sido deprimida pelos seus problemas,
que quando ela beba dessa água consagrada, o teu espírito entre sobre ela e ela receba força e vida. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Beba da sua água aí agora. Amém. Se a senhora crê, o senhor crê, então receba força, receba vida para você seguir adiante e para que você venha vencer todos os obstáculos e barreiras que você venha estar vivenciando ou passando na sua vida, tá bom? Olha, eu quero convidar todos para estar conosco esse domingo agora. É o domingo todo especial, vamos estar ali naquela reunião das primícias, às 7 da manhã, e depois também temos uma outra reunião às 9h30. Eu gostaria que a senhora, fizesse de tudo e pudesse estar conosco. Eu estou pedindo às pessoas, inclusive, que traga nesse domingo uma peça de roupa de um familiar dela. Estaremos fazendo aquela oração especial pela família, pedindo a Deus que abençoe os casamentos, abençoe a família das pessoas. Traga uma peça de roupa do seu filho, do seu neto, de um familiar que você deseja que oremos por ele, tá? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abençoar. Avenida Nova Aurora, número 100, bem no centro de Nova Aurora. Você já conhece o nosso endereço. Ou você que me ouve de outro lugar, de outro país, numa igreja universal mais perto de você, não deixe de participar. Pessoal, não deixe de compartilhar esse link a uma pessoa, tá? Para que ela possa também receber essa palavra de fé. Deus abençoe a todos. Amanhã não vamos ter oração não, mas quando for domingo, novamente aí na igreja eu vou avisar para que à meia-noite, de domingo para segunda-feira, a gente faça novamente essa oração da fé, tá? E uma palavra especial. Deus abençoe. Agora sim, vamos dormir. Boa noite, gente. Até domingo. Até a próxima.